Ai, meu Deus. Ai, que Olá, medo. Lena. Nada, Bem-vinda, obrigada. Lena. Obrigada a Olá, vocês. obrigada. Olha, Obrigada. mais uma vez, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente, ingressar nesse projeto que a gente iniciou o ano passado, né, meninas? E Vou ver se eu consigo botar de um jeito que eu veja vocês. Não, todas eu nós. só tô vendo você. Tudo bem. Tá, tá Eu ótimo. Ah, acho que vai aparecer quem está a falar. quem tá Isso, Vai quando aparecer quem está falo a eu falar. vejo. Ok. exatamente. A Tá. gente iniciou esse projeto o ano passado, né, de uma forma Uhum. muito primária, porque, por incrível que pareça, por eu ser brasileira, eu não conhecia a história da Biomi. Eu conheci através de um amigo arte educador, que por acaso Sim. é quem está organizando agora este segundo projeto, né, que nos chamou Uhum. para apresentar esse projeto para as crianças aqui em Portugal. Então, eu fiquei conhecendo. E quando fui ler o seu site, quando a gente teve aquela conversa, aquela última Sim. conversa, eu fui pesquisar mais e fiquei cada vez Sim. mais encantada. Então, a gente tem aqui umas perguntas para você. Eu acho que Tá bom. algumas você já respondeu, mas aqui em Portugal, como as pessoas não conhecem a Biomi, né? Aham. Sinta-se aí à vontade. Acho que a Patrícia vai começar com uma pergunta. Tá bom. Ok. Tá bom. Antes de mais, Lena, também mais uma vez obrigada por aceitar fazer parte deste projeto. Como a Gabriela disse, nós conhecemos já o projeto, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Biomi. Nós vamos apresentar a boneca, mas também seria muito interessante conhecerem a criadora da Biomi. Então, com esta entrevista, é isso. Nós vamos apresentar ao público, que nos vai assistir no sábado, dia 21, vamos apresentar a Lena. Quem é a Lena? Não é? Tá bom. Eu Tá acho que, bom. se calhar, antes de eu iniciar a minha pergunta, podia, se calhar, falar um pouco de si. Poderia o quê? Podia falar um pouco sobre si. De onde é que Ah, é, o tá. que faz, só assim para dar uma contextualização. Tá bom. Tá bom. É, Patrícia, né? Sim, Patrícia. Então, em primeiro lugar, eu agradeço demais vocês, entendeu? É tão bom, assim, ó, jovens se interessando pelo que eu faço, entendeu? Porque eu me sinto um pouco isolada às vezes, sabe? Uma coisa, outra me chama assim, e dá uma... Ai, estou viva, lembram de mim, que legal. É uma coisa do etarismo, né? Bom, aí agora, com relação ao que você me perguntou, para falar um pouco de mim, certo? Sim, só assim Então, para dar uma contextualização, para as pessoas saberem quem é a Lena, de onde é que a Lena vem, o que é que a Lena faz. tá, tá. Então, eu sou artesã, eu falo com muito orgulho assim de ser artesã, entendeu? Eu sou artesã, bonequeira. Eu vivo no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, no bairro Santa Teresa. Eu nasci em São Luís, eu nasci numa ilha, nasci em São Luís, no Maranhão, e morar no Rio de Janeiro quando eu tinha 8 anos de idade. E é aqui que eu desenvolvi minha vida, mas assim as questões culturais de onde eu nasci, elas vivem comigo o tempo todo, entendeu? Eu frequento a Casa do Maranhão aqui no Rio, para poder viver a cultura do meu povo, da onde eu venho, né? Então, não sei se eu te respondi. Sim, sim, essa é uma apresentação sim. Sim, obrigada. Agora então vou passar para a primeira pergunta. Como nasceu ou surgiu a boneca Biomi? Houve algum momento ou experiência específica que a inspirou? Sim, alguma experiência específica que tenha inspirado, foi isso que você perguntou, né? Sim. Então, assim, eu fazia alguns tipos de boneca. Eu fazia bonecas de pano, costuradas, fazia as bonecas de palha de milho, que elas não tinham nenhuma cola e nenhuma costura, e nesse mesmo período eu estava vivendo no movimento negro. Eu ia nas reuniões, eu não era uma ativista ali de frente, não, mas eu ia nas reuniões, ficava com o olhão bem arregalado, aprendendo aquelas coisas que eu não sabia. E, e entre fazer as oficinas que eu fazia de boneca de palha de milho, que eu fazia muitas oficinas dessa, que as bonecas não tinham nenhuma cola, nenhuma costura, frequentar as reuniões que falavam do primeiro encontro nacional de mulheres negras, todas essas coisas, e eu buscando a minha identidade, me levaram para fazer. Assim, chegar em casa, tá tão mexida com tudo e querer fazer coisas, porque eu fui criada com pessoa que revela, faz as coisas com as mãos. Não fica só na cabeça, tem que fazer coisa concreta, né? E aí eu comecei a fazer uns embolados de pano. Desses embolados surgiu um pequeno ser que não tinha nenhuma cola, nenhuma costura. Daí para frente, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu só fazendo boneca sem cola e sem costura. Eu queria pegar esse gancho da pergunta da Tá, Patrícia para falar um pouco do contexto político e cultural, né, dos finais dos anos certo. 80 no Brasil. É, de acordo com essa mobilização e encontros entre mulheres negras e o debate sobre a abolição que havia, né, nesses finais dos anos Sim, 80, como foi que isso tudo influenciou o nascimento da boneca Biomi? Porque ela nasceu livre. A Biomi nasceu livre, é sim, brasileira, sim. nasceu livre, Isso, isso. é, e ela é contemporânea, ela não está ligada ao debate, né, da escravidão, nem de navios Sim. negreiros. Então, o momento da época, né, política e cultural, como foi que influenciou o nascimento da Biomi contemporânea? Porque o debate estava muito linkado com essas questões. Sim, sim. Olha, eu agora, né, assim, o que eu penso agora é que a Biomi era uma necessidade, como continua sendo, entendeu? A gente precisava de imagens, de representações, principalmente nesse campo tão delicado, né, que é no campo da boneca, da infância e tudo, que nos representasse.
naquela época, agora ainda um pouco, né? Mas assim, bem menos, quando se chegava em frente a uma loja de boneca, as bonecas eram todas louras, não parecia com ninguém que eu conhecesse. Então, eu acho que assim, a boneca ela nasce de é uma necessidade, entendeu? Eu acho que esse encantamento das pessoas fazendo a boneca, acreditando nisso ou naquilo, veio daqui ou veio dali, é esse encantamento, entendeu? É esse reconhecimento, é se ver num objeto tão simples e que representa o seu jeito, o seu gesto, o seu tipo e das pessoas que você convive. Eu estou falando isso desse lugar que eu ocupo de mulher negra não retinta. Sim, é engraçado, porque eu sou uma criança, né, dos anos 80, 90, e Sim, a Bayomi, como ela é uma filha dos debates contemporâneos, né, sobre a negritude, sim, foi muito sim. importante isso que você colocou, de não existia bonecas pretas, e isso era uma Isso, grande verdade. Eu brincava com bebês, bonecas loiras, isso. No máximo era uma branquinha de cabelo preto. e isso era um debate que precisava ter, Sim, se sim, colocar na mesa. Então, assim, agradeço sim, por ter aberto essas portas aí. sim. A Margarida, não sei se quer fazer alguma pergunta. Sim, sim, até queria aproveitar aqui esta. Oi, Margarida, agora que eu tô Oi, te vendo. Helena! Ai, agora já me vê! Olá! Olha, Olá. obrigada também da nossa parte. É uma alegria podermos estar a fazer esta entrevista. E agora, aproveitando também tudo o que vocês têm estado a partilhar, um, passando da confecção da boneca à sua lenda, depois a lenda da boneca, quando a Helena a escreveu, pensou logo, ou seja, foi um encontro precioso. O primeiro encontro foi um encontro precioso. É daí que vem a ideia Sim. do encontro precioso também. Foi dessa história e dessa necessidade da Abayomi surgir. Eu acho que assim, depois que eu assumi esse lugar de encontro precioso, porque para mim eu vivi durante um tempo sem a boneca ter um nome. Ela era só uma boneca negra feita sem nenhuma cola e nenhuma costura. Então, assim, um ano depois, mais ou menos, né, de eu estar fazendo a boneca, que veio esse nome através da minha. Eu dei para vocês isso, né? A gente conversou sobre isso. A minha comadre, que ia ter um filho, quer dizer, ia ter uma criança, e esse nome seria para a filha que ela ia ter, só que nasceu um menino, né? Então, e aí a tradução desse nome na língua iorubá, que alguns dizem que é esse que é encontro precioso, mas quando a minha comadre me falou desse nome, ela me falou que significava o meu presente, no sentido do momento. Então, isso é muito mais revelador para mim naquela época do que o encontro precioso, entendeu? Eu ainda estava mergulhada lá na luta, ainda não estava tão precioso assim. Estava mais uma coisa de estar presente no presente. Que lindo. Então, a boneca acaba por ganhar vida própria, né, Helena? Assim, no Sim, quesito identidade para as pessoas, porque cada uma sim. atribui à Bayomi E, um sentido, não é? sim. É, eu vi que existe uma cooperativa, a Bayomi, né? Como é que funciona, Helena, a Então, cooperativa? existiu. Não existe mais? Existiu durante 16 anos, desde 2002 que terminou. Hum, Porque as pessoas eram muito jovens que estavam ligadas ao trabalho comigo, começaram comigo assim com 18 anos, e todo mundo tinha seus outros sonhos, uma era trapezista, a outra era circense, ligada ao teatro. E essas pessoas foram realizar seus sonhos, né? sim, sim. É, e, e essa questão do apagamento da autoria negra contemporânea, né, com isso tudo que foi atribuído à boneca, porque como ela tem vida própria, depois ela foi Sim, atribuída a várias outras histórias, sim, inclusive com a sim. história, né, dos navios negreiros. Como foi isso tudo assim para você? Então, eu estou fazendo terapia de novo. Eu tinha parado de fazer terapia um tempão, mas como isso tem me machucado de novo, eu voltei a fazer terapia, psicanálise, né? Bom, é muito ruim você fazer. Assim, quer dizer, primeiro eu quero falar de uma coisa. A Biomi, em nenhum momento eu quis fazer uma coisa, eu que faço, quem quiser fazer vai ter que me pagar um negócio, eu sou a dona dessa parada. Nunca teve isso. Tem uma coisa boa aqui para o mundo, tá aí. Como é simples de fazer, vai aí, vamos fazer. Todo mundo que quiser fazer, porque alguns nós não precisa ter uma super aula para a pessoa compreender fazer aquilo, né? Então, eu acho que isso deu margem também para que as pessoas criassem o que quisessem, entendeu? E o que fizesse sentido para elas, né? Cada hora eu penso uma coisa a respeito disso. Um momento agora eu tô pensando assim, entendeu? Porque tem hora que isso me fere, entendeu? E tem hora que eu assim, dane-se, entendeu? O negócio tá aí, eu tô fazendo, tal, não, mas tem hora que machuca. É como se tivesse os dois lados da moeda, né? Tem o lado Sim, bom das pessoas atribuírem seus sentidos e tem um lado sim, ruim, que é talvez seja o lado comercial de atribuir essa boneca a uma história, né? sim, sim, Inventada para vender mais. Então, e sem, sim, principalmente sem falar da Lena, que foi a exatamente, artesã do exatamente, Maranhão, que mora no Rio de Janeiro, que exatamente. depôs a Bayomi, né? É isso, é isso. Eu acho que tem uma outra coisa que assim, eu acho que eu perdi um pouco o que eu queria falar, mas a gente vai continuando, eu vou lembrar o que era. Teve na hora que você estava falando alguma coisa, me intrigou, mas o vento levou.
Vai voltar, vai voltar. Helena, você disse que a Biomis nasceu da necessidade. Você chegou a Sim, casa e começou a confeccionar. Quando você se pegou nos panos, você estava consciente daquilo que estava a fazer ou foi-se levando não, e no final viu o resultado? E com isso eu queria não. perguntar, por que fazer uma boneca sem cola, sem costura? Tem algum significado? Tem, Você disse que vem de uma família em que tem trabalha... duas coisas nessa resposta. Uma, a primeira boneca que eu fiz, sem nenhuma cola e nenhuma costura, ela parecia uma formiga gigante, assim. Sabe aquelas formigas que têm uma bunda grande? Ela parecia, só que ela era branquinha, que era o pano que eu tinha ali, eu fiz ela branca. A minha filha, que era criança na época, quando olhou, falou assim: "E vó, e mãe, parece uma formiga que caiu no açúcar". Aí eu vi a boneca preta através do olhar da criança. E aí, como tudo isso era encantamento, né? Porque eu acho que assim, traduzir as coisas, os sentimentos, tudo através das mãos, é uma coisa muito terapêutica e faz muito parte de mim isso, né? É, você tinha feito uma pergunta paralela que eu queria responder. Sim, quando você chegou a casa, você disse que nasceu da necessidade. Você estava consciente daquilo que estava a fazer ou foi trabalhando com os panos Não, e depois viu o resultado final? não, eu não estava consciente. Eu estava precisando fazer coisas, porque eu estava vivendo em muitos movimentos, muitas reuniões, muitas coisas, e eu estava buscando uma outra calmaria ali. Ah, lembrei o que eu queria responder. Eu acredito, assim, eu não tenho estudo sobre isso, né? Porque eu não fiz universidade e tal, não pesquisei essas coisas assim. Mas eu acredito que, assim, quando você faz algum objeto com as suas mãos, essa materialização de alguma coisa que você criou com as mãos, isso é capaz de responder alguma coisa para você inconscientemente. Se você estiver presente no presente, você vai olhar aquilo e aquilo vai te trazer alguma resposta, que não é uma resposta clara, mas alguma coisa que vai te alimentar, te fazer alguma coisa. E eu acho que é isso, entendeu? A Biomi, ela é sempre isso para mim, entendeu? Ela alimenta algumas coisas que vêm do meu inconsciente, assim, de vontade, desejo, percepção da vida. Encontra respostas? Encontra respostas? Não é tão claro assim de encontrar respostas, mas assim, tem um campo aberto para ver, ler, observar coisas. Se vai ter resposta ou não, não sabemos. E Sabemos. certamente expandiu horizontes, não é? E abriu novos Exatamente. caminhos. Isso, abre para muitas coisas. Eu acho que esse movimento que estão fazendo agora, de muita gente fazendo crochê, aqui no Brasil é uma febre o crochê. Aqui também. É, É, então. E aí eu acho que assim, é porque você fazendo um crochê, você está ali, presente no presente. Você está ali fazendo aquela coisa, contando os pontos, vendo aquelas coisas, e depois tem um objeto pronto que te revela alguma coisa. É um momento que você estava ali, tem muita é. impregnação do que você estava fazendo até aquilo ali ficar pronto. E quando isso ficar pronto, tem uma completude dentro da gente também, né? Eu É. acredito nessa coisa, assim. Muitas vezes nós estamos a fazer algum trabalho ou estamos a mesmo a cozinhar no nosso cotidiano, mas a nossa mente está longe. Mas quando estamos a fazer, seja uma boneca ou mesmo na escrita, nós estamos lá, Sim, estamos mergulhados naquilo. isso, É o presente isso, do presente. É. isso. É exigido, Atualmente, né, que esteja ali. há quem diga, chame de momento flow. Não sei se vocês já ouviram esse termo, momento Momento que é flow. Momento flow, que é estar presente flow. naquilo, momento flow, estar Sim, presente naquilo que nós sim, estamos a fazer. É um sim. encontro precioso conosco, né? Nós, É, Acaba sendo precioso. Isso é uma ação preciosa para o ser humano. sim, é sim. verdade. Olina, você sempre trabalhou com crianças? Assim, você era artesã e depois arte educadora, ou artesã e arte educadora nasceram juntas e Não, foram. eu sempre fiz artesanato, eu sempre fiz alguma coisa, eu sempre busquei através assim das mãos trazer recursos, sabe? Sim. Eu acho que eu tenho muito desse exemplo assim na minha mãe, entendeu? Meu pai também, que mesmo ele sendo um enfermeiro e trabalhando no hospital psiquiátrico, ele fazia pipas, então ele ficava ali presente fazendo aquela coisa que em algum momento ele ia soltar. Ele não vendia, entendeu? Mas para uma criança, pelo menos no meu caso, é muito mais que você faz uma coisa, entendeu? Você faz uma coisa. É isso, é o trabalho do arte educador, né? Não é construir algo é, da arte erudita, mas é uma Sim, arte muito mais que sim, quer dizer alguma coisa, né? Que construir sim. uma criança E, dá muita possibilidade. e no meu caso, assim, que eu valorizo demais a profissão de artesã, porque eu acho que essa é a primeira profissão que existe no mundo. Quando você estava na caverna, você precisou fazer coisas para sair dali, para ir resolvendo as coisas. Então, eu acho que é a primeira profissão do mundo, embora seja uma coisa meio assim, é artesão, né? As Mas pessoas aí já é tratam uma pouco discussão assim. de poder, né? O que é arte, né? Hum. É, É tudo, exatamente. artesanato é arte, né? Aham. Arte e educação é arte. Então, Não, porque as pessoas costumam dizer que assim, o artesanato é um objeto que você precisa usar ele para alguma coisa. Eu não acho. o que é que a Helena acha? Eu acho que é uma coisa que você fez e que pode servir para alguma coisa utilitária ou não. Ou não, Uhum. pode ser no sentido só de prazer, de ver aquilo, né? Aquilo te remete a algum estado, alguma coisa boa, né? Assim, como ser humano, né? Eu fico achando.
Vocês desculpem, mas eu sou uma velhinha que viaja. Todos nós viajamos, é tão bom Bom, viajar. bom que é Quando se viajar. trata de viajar, é que é ruim. Então, Helena, É, eu não sei, Margarida, queres colocar alguma questão? Sim, diz. posso só para aproveitar já agora este fio condutor tanto desde a necessidade de criar a boneca como surgiu, entretanto, a tudo o que se foi revelando e todo o significado que se foi descobrindo, que a Helena foi descobrindo e que, entretanto, para nós também significa outras coisas. E eu gostaria de perguntar se considera importante nos dias de hoje esta história e a própria confecção da boneca continuar a ser partilhada e já saiu do Brasil, não é? Já saiu do Brasil para o mundo, entretanto. E, sim. portanto, quão importante isso é e como é que a faz sentir assim também. Eu acho que eu não tenho uma dimensão mesmo disso, entendeu? Eu acho maravilhoso, entendeu? Você mora no Rio de Janeiro, numa casinha, não sei o quê, você faz uma coisa que todo mundo quer fazer aquela. Quer dizer, todo mundo não, muita gente quer fazer aquela coisa. Eu acho tão legal isso. Pô, se cada ser humano fizesse alguma coisa que fosse boa para a humanidade, estava bom, né? Sem dúvida. Sim. E olha que nós depois de apresentarmos na Feira do Livro e de ensinarmos também a muitas crianças, também ensinámos a adultos e eu, já de casa, familiares, adultos, vieram pedir-me para eu ensinar a fazer. Portanto, isto já alargou também a faixa etária das crianças. Sim, não, eu nunca me dediquei a esse trabalho assim só com criança, não. Teve uma oficina que eu fiz, era num asilo, a pessoa mais velha tinha 93 anos. Uau. Nossa. Então eu acho tão encantador, entendeu? Assim, é uma coisa que circula em qualquer idade, entendeu? Basta você estar predisposto a esse ato, né? Uhum. E achava que que a Biomi poderia ganhar tanta força simbólica e cultural quando a fez, Não, eu só fiz. Não imaginava. Eu mas não era uma premeditei, necessidade. eu não. Quando você diz necessidade, era uma necessidade individual ou era uma necessidade que você já pensava partilhar, coletiva? Não, eu acho que assim, era uma necessidade minha fazer um objeto tão significativo, não assim arrumado assim na minha cabeça, né? Tô falando disso agora, né? Era uma necessidade minha por conta das coisas que eu estava vivendo, mas eu observo agora não, lá atrás, né? Quando começou, que era uma necessidade do momento, que é isso, a falta de boneca que nos signifique, que mostra quem somos, né? Sim. Como é que foi a reação das primeiras pessoas que receberam a boneca? Ou que viram a boneca? Sempre foi de encantamento, sempre foi de ficar encantada, ainda mais com a possibilidade de fazer. Sempre foi um apaixonamento, sabe? Sempre, sempre. Do nosso lado também. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Helena, É muito rico. você acredita que as novas gerações, né, principalmente as crianças pretas, negras, como é que elas podem encontrar na Biomi símbolo de identidade? Porque, de alguma forma, a boneca, ela tem não é essa possibilidade. A boneca, ela dá vazão às crianças que a recebem a se identificarem e Sim, é um símbolo de resistência para elas. Pelo menos é assim que sim, minha filha vê a Biomi dela. sim, sim. Como é que você acha que as crianças acham que isso poderia ser algo que no futuro mude alguma coisa? Ah, é muita pretensão minha falar isso. Eu não sei falar sobre isso, assim, seria pretensioso. Eu vou te dar um exemplo, assim, bem recente, que eu achei muito legal. No aniversário da minha afilhada estava fazendo, no aniversário dela de 36 anos. Ela é uma mulher negra, enorme, linda, maravilhosa. Aí no aniversário dela, tinham algumas crianças. E tinha uma criança, eu tinha levado uma boneca especial para uma menina preta, porque as poucas vezes que eu tive em algum lugar, as pessoas, essa aqui é a Lena, mas a menina não me dá a menor bola. Ela não olha para mim. Aí eu falei assim, eu pensei, acho que eu preciso ser apresentada a essa menina. Ela tem 4 anos, Amora. Aí eu levei uma miniatura para ela na festa. E tinha, no presente que eu levei para minha afilhada, também tinha uma miniatura para ela. Ela tem um monte de boneca, mas eu dei. Aí dei esse presente para a menina, que eu queria que ela me olhasse. E eu olhasse para ela, essa boneca eu tô te dando de presente. Aí aconteceu isso. Aí depois que passou o aniversário, tinha outras crianças lá também. A minha afilhada me mandou um videozinho. Primeiro mandou uma mensagem. Madrinha, acho que é afilhado dela, é uma criança loura, um menino de 2 anos e meio. Ele ficou doido para pegar a boneca da Amora. A Amora não emprestava a boneca para ele. Como estava virando um conflito muito grande, eu dei a boneca que você me deu para ele. E ele não larga a boneca. Aí ela me mandou uma foto, 3 dias depois, esse menino louro, de 2 anos e meio, indo para a escola com aquela boneca desse tamanho, assim, indo com a boneca para a escola. Então eu acho isso fantástico, sabe? É maravilhoso Lindo. mesmo, maravilhoso mesmo. Eu, quando fiz para minha filha, ela ia fazer 3 anos. Minha filha é uma menina socialmente branca. É, Aham. e eu dei para ela essa boneca.
E ela tem até hoje, ela só dorme, ela colocou outro nome, o nome da boneca Sim. é Dandara, Aham. e ela dorme com Dandara até hoje, até Olha. hoje. Ela tem 9, vai fazer 10, sabe? Ainda não. Ontem ela estava dizendo, a Dandara tá cheirando mal. Eu disse, porque cheira mal, eu vou fazer outra. Ela, não, eu gosto desse cheirinho. Que é o cheirinho deve ser o cheirinho de baba, né, pra dormir assim, ela tá deitada. É o calmantinho, né? É o calmante Exatamente, afetivo. Conchego. É exatamente. conchego. Aconchego, isso. E como ela é viva, a boneca é tão viva que eu, em É. cima disso, eu atribuí a Dandara o poder de fazer com que a minha filha não tenha pesadelos. Olha isso. Então, é isso. Olha, Ela que vai ganhando lindo, que vida. maravilha. A boneca, ela vai ganhando vida. Então, eu digo, todas as vezes que tu tiveres com medo, que aperta a Dandara, que ela vai te proteger. Ela faz com que Sim, não tenhas pesadelo. E ela acredita nisso. Então, assim, a boneca isso. tem vida própria. Exatamente, é isso, é isso. Para que eu ia prender a boneca e dizer quem vai fazer tem que me dar 200 e não sei quantos dinheiros, blá, 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 entendeu? Tem Sim. umas pessoas agora aqui no Brasil fazendo isso. Faz um negócio que a pessoa tem que pagar não sei quanto, aí ela ensina a fazer. É tudo feito, a propaganda disso é toda feita em IA, sabe? Fica aquela baiominha ali, toda Pois é que as pessoas depois vão vendendo fazer esse a negócio. Aí, oficina para criar. E nem, às vezes nem menciona a Lena. Ou sempre a Lena é não, mencionada. não, de jeito nenhum. E o pior de tudo, sabe o que que é? É que as pessoas conhecidas e amigos ficam me mandando isso. Eu já vi, entendeu? Aí aquilo ali fica me machucando. Mas, gente, eu não quero ver isso. Eu já vi. Esse negócio é chato, tal, tal, tal. Ah, fui num lugar que a pessoa falou do navio. Não preciso saber. Eu vou ficar lutando com todo mundo. É. Eu vou me desgastar muito, entendeu? Se eu for ficar entrando em todas essas brigas. Deixa para as pessoas que gostam de discutir, de falar, de... nanã. Eu não vou fazer isso, senão eu não vou viver minha vida. Sim. Eu sei só Você fazer. escreveu um livro, né? Ai, desculpa, Patrícia. Sim, eu gostaria só de fazer uma pergunta relativamente a isso, porque essa história também chegou até nós, não é? Por que razão você acha que essa história vende mais ou é mais partilhada do que o verdadeiro motivo ou a razão pelo qual a Biomi foi criada, nasceu? Ok, você agora partilhou, você disse que nasceu da necessidade. Eu estive na sua página e não tem essa informação, que é mais de uma necessidade. A informação que nós encontramos lá na sua página é que foi através da sua comadre que foi que partilhou. Isso é muito rico que você partilhou. Foi de uma necessidade minha e também uma necessidade do momento. Por que é que você Isso. acha que vende mais essa história, essa versão dos navios negreiros, mais do que aquilo que está na sua página? Qual a razão? Porque é Olha, muito fácil eu vou, encontrar a sua página. eu vou falar uma coisa agora que eu não sei se é absurdo, mas eu tenho pensado nela e tenho até conversado com algumas pessoas a respeito disso. Quando surgiu essa história que inventaram, foi a época que estava chegando a internet. Então, eu Uhum. coloquei na minha cabeça que essa é a primeira não, uma das primeiras fake news que colou, que pegou, entendeu? E eu acho que assim, ela se adequa muito bem, essa narrativa, ela se adequa muito bem a esse momento político que a gente vive, que é entre uma extrema-direita, sabe, e uma esquerda. Então, eu acho que é um pouco da voz desse movimento do povo, entendeu? Necessita de uma coisa dramática, de uma coisa, romantiza uma coisa tão cruel que é Não prevê. o navio negreiro, sabe? Então, isso aqui é uma coisa que eu acho que é assim, muito característica de uma extrema-direita. Pode ser que eu esteja viajando, mas atualmente eu penso nisso. E depois, de uma certa forma, acaba por apagar a verdadeira criadora. Quando Pois fazemos essa ligação. eu acho que né, numa situação dessa, eu não tenho a menor importância para esse movimento. O importante é vocês navegaram do navio negreiro. Entendeu? É essa questão Sofrer horrível a que tem que tristeza. ficar o tempo todo sendo, sabe, futucada, amassada, machucando as pessoas. Eu acho que é uma espécie de mal, de maldade, que ela fere. E só que com uma boneca é uma coisa tão cor-de-rosa, tão fofinha, entendeu? É um ferimento. Uhum. Mas você vai falar com uma criança de navio negreiro, gente? Sabe? É muito. Eu acredito nisso, entendeu? Nessa maldade, assim, nessa maldade política também, entendeu? Uhum. Você escreveu um livro, não foi, Helena? Vida que Voa. É, Pode falar um eu pouco tenho. dele? Esse livro, como é que a gente faz para adquirir? Eu vou pegar ele aqui, pode ser? Pode, Pra eu dar claro. uma Claro. olhadinha. Eu queria comprar um. Esse livro aqui foi uma história que eu vivi com a minha neta. A minha neta tem 32 anos. Quando ela estava aprendendo a falar, aí eu tive essa vivência com ela, com relação à rede e a voar. Aí, assim, ele tem poucos diálogos, mas ele é todo. Oi? Essa é a Antônia, minha filha, é a dona da Dandara. Oi? Olá. Tudo bem? É, Aí, olha o livro, olha aqui, ó, tá dando para Lindo, ver? que lindo. lindo. Quem Ele, fez ele é a, todo, a ele é todo ilustração? ilustrado com tecido e coisas afetivas de uma rendinha, uma coisinha que era boa para mim. Eu fiz com 3 mulheres que são ilustradoras. A gente levou 8 meses ilustrando esse livro. Uau.
Aí eu vou abrir a página do meio, ó. Não sei se dá para ver daqui. Dá assim, lindo, Sim, a que ilustração. lindo! Uau! Aí é isso, é uma história com poucas palavras, pouquíssimas palavras, né? Assim, são inúmeros textos. Aqui, a Que vovó. lindo. Muito Uau! fofo. E assim, no ano passado, não, no ano retrasado, ele foi indicado para uma. Ele é de 2011 que ele foi publicado. A minha neta já estava com. Eu acho que ela estava com uns 10 anos, não sei, quando ele foi publicado, né? E agora eu esqueci o que eu ia falar, tá vendo? A pessoa se empolga e esquece o que eu ia falar. Eu sou assim. Ah, tá, lembrei. Ele foi indicado para uma coisa que chama, eu não sei como é que chama, PNDL, não sei. É uma coisa que ele é indicado entre vários livros para ser vendido por um preço mais barato, com uma nova impressão, para ser distribuído nas escolas. Então, muitas escolas, principalmente as de São Paulo, têm o meu livro. Ai, que Ah, bom! É. eu vou para o Brasil no final de julho. É fácil encontrar numa livraria? Eu sei que eu sou de Recife. Porque na livraria agora dificilmente você encontra os livros, né? Então você tem que pedir na editora ZIT. Ok. É ZITT. Eu tinha alguns para vender, mas eu parei de comprar. Eu acho tão ruim a relação com a editora que eu não fico dando muito papo com eles. Margarida, tu queres perguntar alguma coisa? Ah, nem sei, agora estava aqui mais a ouvir, nem... acho que tinha aqui algumas perguntas que já foram respondidas. Eu, da minha parte, não tenho assim mais perguntas. Eu tenho. Eu tenho aqui Só duas. uma pergunta dele. É, eu vi também que a Bayomi ela já foi personagem de teatro, né? Mas ela já foi personagem de teatro na diáspora, assim, fora do Brasil também? Você tem conhecimento? Não tenho conhecimento disso, não tenho. Quando tinha o grupo das mulheres, né, as 9 mulheres que ficaram 16 anos, a gente tinha um espetáculo, né? Acho que eu conversei, não sei se eu conversei isso com vocês. A gente tinha um espetáculo que era Cortejo Brincante à Baiomi. Era um cortejo que a gente ia cantando algumas músicas da cultura popular e aconteciam várias coisas. A gente parava numa roda, fazia uma coisa e tinha um momento que nascia um bebê Abaiomi bem grande assim e a gente cantava uma música, mas tu não pode embalar, neném. Ia dando pro público, embalava, dava pro outro. Muito legal, Era legal. sim. Muito engraçado. Eu tenho só duas perguntas. Faz parte da mesma pergunta, desculpa, Ah, Patrícia. ok, diz. O que é que significa assim isso para você, né? Ver que a Bayomi, ela vai ser agora reinterpretada do outro lado do Atlântico, né? Por 3 atrizes também de continentes diferentes. Sim. Como é assim isso para você? Porque Olha, eu tô tão orgulhosa disso, gente. Vocês estão fazendo um bem para minha autoestima que vocês não podem imaginar. ai, que Fico até Bom, emocionada. bom. Vamos É ver se muito conseguimos bom gravar e isso. enviar. E Vamos ver se mulheres conseguimos gravar. jovens, sabe? Assim, mulheres jovens e tal. Eu falei, nossa, que coisa tão encantada, tão lindo. Sim, sim. Patrícia, Por acaso eu queria desculpa. perguntar isso, Gabriela. Boa, obrigada. Bom, Lena, para Então, nós é uma alegria. Desculpa, Patrícia, é não, uma não, alegria. continua. Estou a dizer, da minha parte, eu também, quando descobri, foi uma alegria. A boneca transmitiu alegria e sinto também. Eu sinto que é uma missão que nós estamos a fazer e que é muito necessário aqui em Portugal também, consciencializar as pessoas, expandir caminhos, abrir horizontes e perspectivas, e por isso, obrigada por nos permitir fazer isto. Eu que sou grata, fico muito grata. Ainda disse que eu vou ganhar um dinheiro, adorei. Vai sim. Claro. Um trabalho de criação. Desculpa, Patrícia. Você é criadora mãe. Obrigada. Então, hipoteticamente, você já disse que não tem essa pretensão, mas imaginando que a Bayomi deixaria um legado para as próximas gerações, qual seria? Eu acho que de autoestima e de reconhecimento. Acho que seria isso, você se ver, você se sentir. É nesse sentido que você faz a sua pergunta? Sim, um legado. Qual seria o legado? Um legado para a Bayomi. Pode ser isso, transmitir autoestima, reconhecimento, essa Isso. necessidade. Sim. Assim como ela falou da filha, né? Que a filha encontrou na boneca um apoio também, né? Então, isso é tão bonito também, né? Assim, você é um objeto que te leva para várias situações e que faz bem, entendeu? Te ampara também, né? A mim me ampara o tempo todo. Sim. Eu Eu queria preciso ter falar uma ganhado coisa uma para você. Dandara, uma Oi? Bayomi. Eu queria ter ganhado uma Bayomi na minha infância. Olha Sim. isso, olha, é Vocês isso. duas partilharam o contexto do Brasil, mas em Portugal também é a mesma coisa. Nós não tínhamos bonecas negras. Né? Tudo Olha, que nós tínhamos como modelo, seja na televisão, seja bonecos, desenhos animados, era sim, tudo imagens brancas, bonecas brancas, desenhos sim, animados, personagens brancas. Também não tínhamos essa representatividade. sim. Demasiado padronizado, que é quase aquele padrão do europeu, tipo branco, de olhos azuis, loiro. Sempre houve muito também esse padrão. Além de ser branco, ainda era, às vezes,
tipo, na minha ótica também, Era- assim, loiro de olhos azuis, não é? Olhos azuis, que acabavam muito por ser os exemplares da Barbie, não é? Sim, sim. Não, você Exatamente. sabe uma historinha que tem da Barbie? Que eu vi essa história, né? Que a Barbie, quando ela foi criada inicialmente, ela foi criada para ser a representação da mulher americana. Mas só que as pessoas não se identificavam com ela. Aí teve que deixar ela muito fininha, muito com um peitinho pequenininho, muito assim, muito um outro modelo que não tem nada a ver com a mulher americana, e foi essa que vendeu. E aqui, nos anos, quando a Biomi estava assim, chegando, anos 90, 90 e pouco, assim, aqui era o quarto lugar de venda dessa boneca. O Brasil era o quarto lugar onde mais se comprava essa boneca, a Barbie. Que contradição, hein? Não é? Toda criança tinha aquela. Eu preciso falar uma outra coisa para vocês antes de acabar, que é o seguinte: que eu estou apaixonada por uma situação que está prestes a acontecer. Vai ter uma novela nova aqui no Brasil, que são todos negros. Eu não sei se isso já chegou aí, mas eu acho que não. Nobreza Ela vai do começar Amor? hoje. Não sabia nada. Nobreza do Amor? A Nobreza do Amor. Eu não sei. E aí, eu Oh. estou encantada com aquilo ali. Então, todos os tecidos que eu arrumei este final de semana, eu quero fazer reis e rainhas. Aí eu estive com a minha amiga, que é muito amiga do Lázaro Ramos, e eu tinha levado uma encomenda que ela fez. Eu falei, olha, estou aqui com a Lena. Olha o que ela está fazendo. Aí eu falei assim, eu ainda não estou fazendo. Ela gravou um vídeo. Eu quero fazer minhas bonecas inspiradas nessa nova novela. Ele falou que compraria para ele e para algumas pessoas do elenco. Então eu estou com os corpos aqui, porque assim, a boneca que eu faço, ela é mais... Essa daqui quase ninguém faz, porque dá muito trabalho, né? Sim. Só faz aquela outra. Então eu Uau. estou com essas aqui, as maiores, que vai botar uma saia longa, eu faço com essa base de pet, enche de tecido, né? E eu estou ali com viludos, brilhos, coisas ricas, preciosas, para começar a fazer boneca. Ai, parabéns, Muito Lena. bom. Parabéns, Lena. Isso é muito bom. Parabéns, Estou Lena. muito contente com isso, porque eu estava um pouco cansada, que as pessoas ficam me pedindo só orixá. Aí eu falei assim, gente, eu não aguento mais fazer orixá. Desculpa aí, orixá, mas eu não aguento mais. Entendeu? Aí eu falei assim, vou entrar só no mundo do saci, essas coisas do folclore brasileiro, sabe? Curupira, esses seres. Sim. Mas aí no meio disso apareceu isso, eu parti para as princesas, os príncipes, as rainhas. Sim. Que é o Também contexto da apagaram. infância, né? A infância tem muito isso. Que é o contexto da infância. Tem muito isso de reis e rainhas, mas eles nunca são representados como a gente é. Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Então eu tenho veludo, brilhos, um monte de coisa linda, tá tudo ali, arrumei tudo ali para quando começar a loucura. Eu não sei se as meninas têm alguma pergunta, mas eu Eu queria. tenho só mais uma, que é, Lena, se pudesse deixar uma mensagem às pessoas que nos vão assistir, Era qual isso. seria? Ai, que coisa difícil. Dia 21 elas vão nos assistir. Sim, já é sábado. Falta pouco. Sábado, né? Bom, não sei, talvez eu falaria que a arte e as representações em artesanato, em objetos simbólicos, elas dizem muito de nós, entendeu? A partir do momento que a gente se identifica com cada coisa, né? Mas eu acho que isso é um pouco complicado, né? Falar, gente, é uma coisa mais simples, né? Pode falar Pode ser. o que quiser. Sim, se quiser. Tá, então isso aí é uma coisa, e a outra coisa seria assim, que alegria poder estar com o meu trabalho junto com 3 mulheres lá em Portugal, falando de boneca preta. Isso é maravilhoso e eu sou muito grata por isso. Ai, obrigada. Obrigada, Lena. Obrigada, Lena. Muito obrigada.